Pode ser? Bom dia. O dia de hoje é um dia, vereador Eloy Frisso, é um dia de bastante emoção. Até pela vossa homenagem à Aquafísio, quero dizer a Vossa Excelência e ao Ivan e à B, cumprimentando todos que estavam aqui, estão ainda nos prestigiando com sua presença, pelos 20 anos da Aquafísio. Quando eu fui ler o requerimento, vereador Frisso, e li o nome da Inesita Rosso, quero lhe dizer que até parei um pouquinho porque me emocionei, que a Inesita era uma grande amiga de escola imigrante. As pessoas às vezes não sabem essas relações do passado que a gente tem. E a Inesita morreu de uma forma precoce, com 35 anos, em 2001. Né? Foi uma comoção para a nossa geração à época, né? Eu acho que ela deve ser de 66, 65, eu acho que ela tinha 1 ano, 2 a menos que eu. Então, parabenizar vocês por esses 20 anos, pela fala emocionante do Frisso, pela fala emocionante também do Ivan. E verifiquem bem que ela não escolheu por acaso dia 20 de novembro, né? Hoje também, vereadora Denise, nós estamos lembrando, comemorando, celebrando o 20 de novembro, que é a lembrança de um dos lutadores contra a forma do preconceito e da discriminação, que é a morte de Zumbi dos Palmares. E faço essa lembrança, por óbvio, e queria iniciar, porque nesse meu 4º mandato, sempre procurei fazer a abordagem desse tema que a sociedade brasileira, de uma forma geral, acredita que não existe, que é o preconceito. Mas existe. E a gente sempre procurou falar de uma forma em que se promovesse a igualdade. E resolvi iniciar essa fala, até pela experiência, e vereadores que participam do MOB Caxias, por essa crise econômica que nós enfrentamos, e ela me parece que está retroagindo, e a economia alavancando, até por movimentos de alguns poderes executivos, né, que se colocam à disposição, mas principalmente, muitas vezes, por iniciativa da sociedade civil organizada. E essa foto do primeiro encontro da missão de embaixadores africanos da Serra Gaúcha, para mim, quero dizer para os senhores que quando vi esses representantes, embaixadores da África Negra, vereadora Denise Pessoa, naquele momento, na SIC, inclusive, fiz uma intervenção lá que estávamos indo pelo lado da economia, eu fiz uma intervenção cultural, porque para mim mexeu muito, porque aí eu enxerguei a minha etnia, quando eu vi esses embaixadores africanos que participaram, eram os representantes da Nigéria, do Malawi, do Guiné Equatorial, de Camarões, do Senegal, do Quênia, da Burkina Faso, da Etiópia, de Moçambique, da Tanzânia e de Gana. A globalização, vereadores, ela une as nações. E a fala daqueles embaixadores naquela época, porque hoje nós vivemos questões de quebra de cultura em função dessa globalização, da economia social, tão importante. E, às vezes, nós discutimos temas que nós achamos que têm um percentual fantástico para que nós possamos atuar em cima. E eu pergunto aqui aos nobres pares, quanto por cento Vossas Excelências acham que significa a imigração no Brasil hoje? Os senhores, por acaso, têm noção de percentual que nós falamos sobre as imigrações que vêm para o Brasil? Isso em números, em percentual anual? Pasmem, o número é comparado à população brasileira, que são 209, 210 milhões de habitantes, o percentual da imigração significa 0,06%. Ou seja, nós estamos falando de 1.200.000 pessoas, mais ou menos, por ano de imigração, de pessoas que vêm morar para cá.
E o ano passado, de acordo com a Polícia Federal, o ano passado, entraram no Brasil. Aí não é índices de imigração, não é imigrantes, é entrada e saída. O vereador Ues foi para a Itália, entrou e saiu. Saída de brasileiros, são 57.372.000. Entrada de brasileiros, são 57, entrada no Brasil são 57 milhões. E saída de brasileiros são 59 milhões. Portanto, nós temos uma defasagem a favor do Brasil de 2,5 milhões. Então, vejam mais que saem brasileiros do que entram estrangeiros. Porém, vereador Rodrigo Beltrão, a abordagem que eu faço é que nós temos brasileiros que saem do Brasil também para procurar outras oportunidades de vida lá fora. Porque, tirando os intercâmbios, muitas vezes, alguns dos nossos vão para outros países fazer o que não fazem aqui. E sempre que vem um movimento migratório, por algum motivo aconteceu. E no caso do Brasil, ali por 2010, foi quando explodiu a economia, principalmente aqui em Caxias do Sul, que foi a questão do polo metal mecânico, da construção civil. E essas pessoas, e foi aí que eu fiz a intervenção na SIC, quando tudo está certo, tudo está certo. O maior entrave é quando a economia baixa e essas pessoas estão fixadas no Brasil. E assim como os nossos irmãos brasileiros, os nossos irmãos que vêm, têm o direito, no mínimo, de uma vida digna lá fora. E o que aconteceu, principalmente lá em 2010, quando começou as migrações aqui para o nosso município de Caxias do Sul, principalmente com haitianos, senegaleses, em 2013, houve uma quebra de cultura e de paradigma, dizendo que em 3 anos, a estadia aqui no Brasil, qualquer imigrante paga a sua vinda para cá em 3 anos. Na compra de produtos, no pagamento de aluguel, enfim, a sua vida cotidiana, em 3 anos, se paga. Então, para fortalecer essas políticas públicas, principalmente dessa imigração que houve, nós criamos um projeto de lei 84/2018, que institui no município de Caxias do Sul a política municipal para a população migrante. A temática migratória tem sido amplamente abordada e ali tem a legislação no cenário federal com a lei número 13.445, de 24 de maio de 2017, trouxe importantes avanços, dentre elas a liberdade de acesso a direitos sociais básicos, tais como saúde, educação, moradia, trabalho digno, entre outros. Falo isso porque a criação dessa política pública no nosso município, pasmem, o vereador Toigo não está aqui neste momento, mas hoje nós temos uma audiência pública. Vereador Rafael Bueno, anualmente a verba destinada, agora, para a juventude, R$ 320. Para a coordenadoria da igualdade, R$ 2.100 anual. Que política nós teremos para a promoção de um plano municipal para as políticas públicas com relação a imigrantes e refugiados? E a Lei 13.445, ela traz o seguinte, que os municípios que se adequarem a essa legislação, eles têm a possibilidade, mostrando uma organização capitaneada pelo Executivo, da busca de recursos justamente para a criação dessas políticas. Por exemplo, o grande entrave que nós achamos, a língua. As pessoas não conseguem, vereadora Tatiane, Vossa Excelência que já morou fora, se comunicar. Não conseguindo se comunicar, ela não consegue expor os problemas, muitas vezes, que a sua nacionalidade traz incutida. Então, pode passar o próximo. Provocado pelo Ministério Público, eu peço à minha líder, vereadora Gladys, uma declaração de líder, por favor. Uma declaração de líder, presidente ao MDB.
Em momento oportuno à parte. Uma declaração de líder ao MDB, continua o vereador Edson da Rosa. E no dia 2/5, então, provocado pelo doutor Fabiano, eu e a vereadora Denise Pessoa, representando que é a relatora do projeto, nos provocou para que nós pudéssemos, junto com todas as instituições que estão envolvidas nessa temática dos imigrantes, pudéssemos fazer uma discussão, porque ele achou que o projeto, esse projeto, senhoras e senhores vereadores, não foi uma iniciativa desse vereador. Nós verificamos alguns projetos que trazem essa criação da política pública no Brasil e achamos o de São Paulo o mais adequado. E trouxemos para cá, para que nós pudéssemos fazer essa discussão, tanto que essa provocação foi feita pelo doutor Fabiano de Moraes, né, que verificou e nos convidou para uma primeira reunião para que nós pudéssemos discutir com todo o segmento essa temática tão importante que talvez aqueles que não enfrentam, imagina os senhores. Esses dias eu fui visitar um parente nosso na Unimed e ele está com um problema de esclerose lateral amiotrófica, ele não tem mais a fala. E ele falava comigo como se estivéssemos nos comunicando, mas não saía som. Então, me lembrei disso porque as pessoas falam e não são ouvidas. E daí nós provocamos também, nessa mesma reunião, o procurador convidou o executivo, que não se fez presente. E acho que os senhores lembram, acho que uns 20 dias atrás, mais ou menos, saiu uma matéria no jornal em que já a nossa procuradora disse que o projeto é inconstitucional, principalmente por um dos itens do artigo 5º, que cria um centro de referência. Mas o protocolar desse projeto, nós fizemos para uma discussão, porque nós temos que trazer esses dados para a nossa realidade. É uma temática que necessita ser abordada com a maior importância no nosso município, porque nós somos a 2ª cidade do estado do Rio Grande do Sul. E nós sabíamos, quando protocolamos, que esse artigo 5º, na criação de um centro de referências, iria dar problema. Mas, para a discussão, não precisa ser autoria. Nessas reuniões que já fizemos, e aqui eu quero abordar de novo, né, fizemos uma contextualização histórica no dia 18/6, de novo foram convidados todos os atores para a apresentação do PL, estava o CAN, estava a FAMUR, tinha umas pessoas da SMED, mas aí não tinha esse poder de decisão, com o intuito que nós pudéssemos desenvolver juntos essa política. Porque aqui, nesse caso, nessa construção de muitas mãos, não é autoria. Se o executivo viesse para a reunião e dissesse assim, olha, gente, vamos retirar este projeto e vamos construir juntamente. Não, é inconstitucional, não importa, daqui a pouco a gente suprime, daqui a pouco a gente retira o projeto, e o executivo apresenta ele e nós aprovamos aqui, e não precisa nem constar na exposição de motivos, porque nós não estamos aqui legislando no benefício pessoal. É pelo município que está enfrentando esses entraves, que nós precisamos corrigir. E a porta de entrada de todos os imigrantes é um direito ao serviço básico, que é a saúde. Nessas reuniões, aí está o Billy, eu não lembro que ele é um cidadão haitiano. Nós já tivemos na saúde mental a doutora Elizabeth Bertelli, que explanou sobre a rede de cuidados do município e as políticas na área da saúde e apoio e atendimento aos munícipes. Senhoras e senhores, os imigrantes que estão em Caxias do Sul, e hoje nós começamos nesse movimento em 2010, mas não esqueçamos que Caxias do Sul está sofrendo hoje, por exemplo, mais uma imigração de Colômbia, de Venezuela, fortemente no nosso município, e eles dizem o seguinte, eles estão entrando em depressão, e não conseguem se comunicar. Dito pelo Billy, que esse principal entrave que nós temos, que é a língua, daqui a pouco chega lá o seu Edson, que é senegalês, eles chegam num consenso, nós não temos como ajudá-lo aqui no Brasil. Eles se cotizam, compram a passagem e mandam ele de volta para o Senegal, porque para eles é muito mais fácil tratar a pessoa lá, porque aqui não tem condições. E nós poderíamos ter, através da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, por exemplo, se criado a política pública, a contratação de um intérprete, que poderia ajudar nesses casos, de chegada, de saída, botar na rede social. Gente, parece difícil, mas é básico.
Então, esse projeto tem todo esse viés para que nós possamos, e eu já falei isso aqui várias vezes, a promoção desse projeto também conversa muito com a nossa realidade. No dia de hoje, que é uma reflexão muito profunda. Senegaleses, haitianos e esses embaixadores que vieram, eles deram visibilidade para nós, que enfrentamos essas dificuldades. Eu sempre digo, visibilidade aos invisíveis. Homens e mulheres que lutam para quebrar esse paradigma do preconceito. Vereadora Tatiane Frisso, seu à parte. Vereadora Edson, parabenizar por trazer este tema à tona, né? E estar num país estrangeiro onde você não tem um domínio da linguagem é muito difícil, né? Então, eu passei isso, enfim, fiz um intercâmbio de estudo e trabalho, né? Onde o objetivo era aprimorar o inglês, mas cheguei com o inglês intermediário. E realmente você passa por muitas dificuldades num país onde você não conhece as pessoas, onde você não tem família, não tem amigos e não tem essa possibilidade de se comunicar bem. E o que eu vi na Austrália, né, que foi o país onde eu fiz esse intercâmbio, é que voluntários faziam atendimentos semanais para as pessoas que queriam aprender o idioma. E isso foi fantástico para mim, porque além de frequentar as aulas na escola, eu ia, então, nesse local, que era uma biblioteca pública, onde voluntários estavam ensinando as pessoas sobre o idioma. Então, assim, vejo que é muito importante falarmos sobre isso, né? Caxias do Sul é uma cidade multicultural, nós temos diversas etnias aqui, e esses movimentos migratórios vão continuar acontecendo, devem continuar, e eu sempre digo que toda e qualquer pessoa que venha para cá com o objetivo de trabalhar, de somar, será sempre muito bem-vinda, né? Então, nós precisamos acolher e receber essas pessoas de acordo. Então, parabéns pela temática e também me coloco à disposição no que couber, no que puder estar participando e auxiliando nesse projeto. Contem com essa vereadora. Um abraço. Obrigado. Vereador Paulo Pérez, sua parte. Vereador Edson, parabéns. Parabéns mesmo. Não pude estar no dia que vieram os embaixadores, e lhe digo que quem já morou fora realmente entende muito bem o que Vossa Excelência está aqui colocando. Com a vereadora Tatiane, eu morei na Itália 6 meses, morei com 2 colegas de Camarões, que, por sinal, são os únicos que ainda eu continuo falando diariamente com eles, porque sempre eles me mandam alguma coisa. Os 2 faziam medicina. E numa época, em 90, que o racismo estava muito forte na Europa e que está voltando agora de novo. Tolerância, né? E a intolerância era total, pichações nos muros, negros sendo... bandos de jovens brancos pegando os negros e batendo nos negros nas ruas. E a tal ponto que o meu colega que fazia medicina, ele lutava karatê e era campeão do Vêneto de karatê, porque ele dizia: eu só estou fazendo para me defender, porque se eu pegar alguém com vontade, eu vou destruir, mas só para me defender. E só para colocar o que é a nossa integração brasileira, como eles também nos veem lá fora, quando tinha a festa de Camarões, da cultura camaronese, os únicos que foram convidados e eram convidados éramos nós, 3 brasileiros brancos, que íamos lá na festa. Mas ninguém, nós éramos, porque eles diziam que nós os respeitávamos. Então, vereador Edson, esse sentimento eu tive numa fila lá, na questura, para pedir documentação. Quando eu fiquei às 5 da manhã com 2 negativos e todos os que estavam junto eram africanos pedindo a liberação para poderem trabalhar lá na Itália. E eu vi realmente o que eles sofriam. Então, quando a gente vai para fora, mesmo branco, mesmo descendente de imigrante italiano, eu sofri isso dentro da Itália. E o sentimento que eu tinha pelos colegas meus era uma coisa realmente muito forte. Então, parabéns. Parabéns mesmo dessa sua iniciativa de estar lá recebendo esses irmãos africanos. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora Tatiane, vereador Paulo Périco. Hoje nós teremos a entrega da Comenda Medalha Zumbi dos Palmares a José Luiz Borges Lírio, ao Paulo Roberto Borges e a Tatiane Duarte de Oliveira Silva, e será também entregue o Troféu Caxias a um dos líderes da comunidade Senegal aqui,
que é o Billy. Para concluir, senhor presidente, poderia trazer N dados aqui, N, mas eu quis trazer esse projeto propositalmente para que nós, da criação da política pública, porque eu já disse aqui várias vezes que eu gostaria de criar, eu vejo aqui os nobres pares de outras etnias, quando vem aqui comemorar a sua etnia, é uma felicidade, é uma alegria, e aqueles que conseguem ter a cidadania de seu país, né? Eu já falei aqui, eu tenho com muito orgulho para pensar e para refletir, o sobrenome do meu pai, que é da Rosa, mas não é o sobrenome de nossa origem. Nós temos os sobrenomes dos nossos senhores. E tentar mudar a cultura, para a Semana da Consciência, em vez de Semana da Consciência Negra, para a Semana da Cultura Negra, vereadora Denise, muito caminho tem que se percorrer antes de nós chegarmos. E esse projeto, ele tem a ousadia de fazer com que nós consigamos fazer essa reflexão no nosso dia a dia. Muito obrigado.